Oi pessoal, me chamo Ana Yesley e eu e meu grupo vamos falar um pouco sobre a ação direta de inconstitucionalidade, conhecida como ADI, que é um importante instrumento de controle concentrado de constitucionalidade no Brasil, e ela tem como objetivo principal questionar a validade de leis ou atos normativos federais e estaduais que sejam incompatíveis com a Constituição Federal, prevista no artigo 102 da Constituição, e regulamentada pela Lei de número 9.868 de 1999. A ADI busca assegurar a supremacia da Constituição e garantir que as normas contrárias ao texto constitucional sejam invalidadas. O objetivo da ADI são leis ou atos normativos que violem preceitos constitucionais, não abrangendo normas municipais nem atos administrativos, que são analisados em outras instâncias. A competência para julgar um ADI é exclusiva do Supremo Tribunal Federal e sua decisão tem efeito vinculante para todos, ou seja, a validade do âmbito nacional possui eficácia erga omnes. Além disso, seus efeitos costumam ser retroativos ou ex tunc. Embora o STF possa modular esses efeitos em casos específicos para garantir a maior segurança jurídica. A legitimidade para propor um ADI é restrita aos chamados legitimados ativos, listados no artigo 103 da Constituição. Entre eles estão o Presidente da República, as mesas do Senado Federal, as câmaras dos deputados e as assembleias legislativas, os governadores, procuradores gerais da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o Partido dos Políticos com representação no Congresso Nacional e entidades de classe ou confederações sindicais de âmbito nacional. O procedimento da ADI é formal e detalhado. Após a apresentação da petição inicial junto ao STF, o relator do caso pode solicitar informações às autoridades responsáveis pelos atos normativos que questionados a permitir manifestações de outras partes e, por fim, levar o caso ao plenário do Supremo. Durante o julgamento, os ministros analisam se há, de fato, a violação constitucional e, se caso a norma seja considerada inconstitucional, é retirada do ordenamento jurídico. E é importante destacar que a ADI genérica, diferente das outras modalidades de ação de controle de constitucionalidade, como a ação direta de inconstitucionalidade, por omissão, que trata da ausência de normas necessárias para cumprir o preceito constitucionais, e a ação declaratória de constitucionalidade, que busca confirmar a validade, é uma norma já existente. Dessa forma, a ADI é uma ferramenta essencial para proteger os princípios fundamentais da Constituição e garantir a harmonia do ordenamento jurídico brasileiro. Oi, meu nome é Maria Clara e eu vou falar um pouco sobre os procedimentos da ação direta de inconstitucionalidade. A propositura da ADI ela ocorre mediante a elaboração de uma petição inicial, o que, de acordo com a jurisprudência do STF e com base no parágrafo único do artigo 3º da Lei 9.882 de 99, ela menciona que a petição inicial ela indicará o dispositivo de lei ou do ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido, bem como o pedido e suas especificações. A petição inicial, ela, quando subscrita por advogado, ela deverá vir acompanhada de instrumento de procuração que será apresentada em 2 vias, devendo conter cópias da lei ou do ato normativo impugnado e dos documentos necessários para comprovar essa impugnação. Assim que proposta a ação, o requerente ele não poderá desistir ou fazer acordo, porque vai vigorar o princípio da indisponibilidade da instância e o processo não é subjetivo. O relator ele poderá indeferir liminarmente a inicial inepta, não fundamentada e a manifestamente improcedente. Da ação que indefere a petição inicial, ela cabe agravo de instrumento. Depois o relator pedirá informações aos órgãos ou autoridades das quais emanou a lei, e tais informações devem ser prestadas num prazo de 30 dias, contados do recebimento do pedido. Decorrido esse prazo, das informações serão ouvidos sucessivamente o advogado-geral da União e o procurador-geral da República, que deverão se manifestar cada qual no prazo de 15 dias. E vencidos esses prazos, o relator lançará o relatório com cópia a todos os ministros e pedirá dia para o julgamento. De acordo com o artigo 103, parágrafo 1º da CEF, o Procurador-Geral da República ele deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade e em todos os processos de competência do STF, né?
do Supremo Tribunal Federal, o que ele atuará como fiscal da lei. Conforme o parágrafo 3º do artigo 103 da CF, quando o STF apreciar a inconstitucionalidade em tese de norma legal ou ato normativo, ele citará previamente o advogado-geral da União que defenderá o ato ou o texto impugnado. A declaração de inconstitucionalidade ela será preferida pelo voto da maioria absoluta dos membros do STF, desde que presente o quórum de instalação da sessão de julgamento, que é de 8 ministros. Assim, declaro o ato como nulo. Então, é aquele que não produz efeitos válidos e, portanto, não pode ser convalidado, né? Julgada a ação, ela fará a comunicação pela autoridade ou ao órgão responsável pela expedição do ato. A decisão que declarar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de lei ou do ato normativo em ação direta ou uma ação declaratória é irrecorrível. Ressalva declara a interposição de embargos de declaração, então não podendo também ser igualmente objeto de ação rescisória. Agora eu vou falar um pouco sobre as restrições da ADI. Não pode ser objeto de ADI as súmulas de jurisprudências, pois elas não possuem um grau de normatividade qualificada, que é obrigatório. Os regulamentos de execução ou decreto, ato normativo do Executivo, porque não tem autonomia e trata-se de questão de legalidade, não de constitucionalidade. Norma decorrente de poder constituinte originário. Lei municipal, porque a Constituição Federal só previu para federal e estadual. E lei distrital. Todavia, em caso de regulamento ou decreto autônomo, será objeto de ação direta de inconstitucionalidade, podendo até mesmo ser objeto de controle repressivo no Poder Legislativo, quando importar em abuso de poder regulamentar. Uma ação direta de inconstitucionalidade genérica tem como objetivo questionar a constitucionalidade de uma norma perante o Supremo Tribunal Federal. Essa ação pode gerar efeitos amplos sobre a ordem jurídica, especialmente quando acompanhada de decisões cautelares. Alguns aspectos dos seus efeitos. Decisão da ADI genérica. Controle de constitucionalidade concentrado. A ADI é um instrumento de controle concentrado, cujo julgamento vincula todos os órgãos judiciários da administração pública. Os efeitos gerais. A decisão do STF tem efeito vinculante para todos e não apenas para as partes diretamente envolvidas. Supremacia da Constituição confirma ou invalida uma norma com base em sua compatibilidade com a Constituição, assegurando sua primazia. Modulação dos efeitos. O STF pode modular os efeitos da decisão, retroativos ou prospectivos, para evitar inseguranças jurídicas ou impactos sociais desproporcionais. O impacto sistêmico. A declaração de inconstitucionalidade pode alterar políticas públicas, reorganizar relações jurídicas ou exigir revisões legislativas. Segundo, medida cautelar na ADI genérica. A suspensão imediata dos efeitos da norma. A concessão de uma medida cautelar suspende a eficácia da norma questionada até o julgamento definitivo da ADI. Isso previne potenciais danos ou conflitos durante o trâmite da ação. Os efeitos provisórios. A decisão cautelar possui caráter temporário e pode ser revogada ou confirmada no julgamento final. A segurança jurídica garante que os direitos constitucionais sejam violados enquanto a análise definitiva não é concluída. O risco de ampliação de conflitos. Caso a cautelar seja revogada, pode haver consequências judiciais como a revisão de atos praticados sobre sua vigência. O caráter político-jurídico. A medida pode influenciar a atuação de outros poderes, inclusive legislativo e executivo, ao indicar a orientação preliminar do STF sobre o tema. Os exemplos de impactos. A concessão de uma medida cautelar pode suspender imediatamente uma norma tributária, alterando a arrecadação e impactando políticas públicas financiadas por esses recursos. Em matéria penal, a decisão pode influenciar a aplicação ou interpretação de leis, protegendo garantias individuais até que o STF decida definitivamente sobre a questão. Essas decisões são instrumentos importantes para o equilíbrio entre a estabilidade normativa e a proteção dos valores constitucionais.